Essa prova que é feita pela Universidade Federal do Mato Grosso. Meu nome é Hélio Castro, sou professor de gastro junto com a professora Isabela Parente e a gente forma esse time aí de gastroenterologia. Entra lá nas redes sociais para a gente discutir um pouco mais, tirar mais dúvidas. A gente vai ter sempre algum material para entregar para vocês, para melhorar a nossa discussão, tirar dúvidas sobre gastroenterologia. Aqui a prova do Revalida, pessoal, essa prova feita pela Federal do Mato Grosso é uma prova que, pelo menos os temas de gastro são muito objetivos, tá? São questões mais conceituais, então não espere lá um caso clínico enorme de gastroenterologia. Geralmente são perguntas e respostas, casos curtos, e esses aqui são os 4 principais temas cobrados, com destaque para pancreatite aguda. Pancreatite, inclusive, já foi questão discursiva nessa prova, mas eu vou deixar lá também para você 2 temas bônus que você só vai ter lá no grupo do Telegram, que é uma aulinha rápida de hemorragia digestiva alta e doença do refluxo. Mas aqui a gente vai focar nesses 4 primeiros temas e para não perder tempo eu já vou entrar em pancreatite aguda. Pessoal, pancreatite aguda, as 2 principais causas, a primeira delas, litíase biliar, é aquele paciente que você vai ver lá no caso, que ele tem pedra na vesícula e que essa pedra migrou e foi para o colédoco, ou seja, colédoco-litíase. Isso aí fez uma obstrução do ducto pancreático, levando à inflamação aguda do parênquima pancreático. Então, litíase biliar é a principal causa. A segunda delas, especialmente aqui no Brasil, é a pancreatite por álcool, tá? O etilismo crônico, ele pode gerar tanto a pancreatite crônica quanto um quadro agudo de pancreatite. Então, nesses 2 pacientes, pode acontecer dor abdominal, aquela dor geralmente no andar superior do abdômen, dor em barra, que pode irradiar para as costas, tá? Que pode ser acompanhada de vômitos, então uma dor típica da pancreatite aguda. Ele também vai ter aumento de amilase e lipase em pelo menos 3 vezes o limite superior, 3 a 5 vezes o limite superior da normalidade. E alterações típicas na tomografia, como edema da cabeça do pâncreas, coleção peripancreática, borramento da gordura pancreática. Se ele tiver pelo menos 2 dessas 3 alterações aí, a gente já tem os critérios diagnósticos para dizer que esse paciente tem pancreatite. E tem também 2 sinais do exame físico aqui que as provas gostam de perguntar. Que primeiro, essa equimose periumbilical, sinal de Cullen, ou a equimose nos flancos. Dá uma olhada aqui, ó, sinal de Grey-Turner. Além de ser sinal de pancreatite aguda, também é sinal de uma pancreatite mais grave, eventualmente até pancreatite necrohemorrágica. Então fica de olho nesses 2 sinais. Pode aparecer uma foto de um desses 2 sinais ou perguntar o nome deles numa dessas questões. E agora eu trago aqui para você uma curva que também já foi questão de prova aí no Revalida UFMT, que é a curva da amilase e lipase. Tá? Essas 2 enzimas, elas são precoces. A amilase, então, ela sobe precocemente, nas primeiras horas atingindo um pico aí, como você pode ver, ó, nas 48, 72 horas após o início do quadro, elas atingem um pico, tá? E a partir de 72 horas começa a cair, até que em 7 dias já está tendendo à normalidade. Isso é a curva da amilase. Porém, a gente tem a outra enzima, que é a lipase, que é mais específica até da pancreatite. Então lembre-se, a lipase ela é mais específica do quadro de pancreatite. E ela sobe mais tardiamente, como você pode ver. Atinge um pico, ó, depois ali, por volta de 72 horas, tá? Ela começa a atingir o pico e cai mais tardiamente. Então se aparecer uma foto para você de algumas dessas 2 enzimas aí, amilase e lipase, você tem que saber interpretar e lembrar que a amilase ela sobe mais precocemente, atinge um pico ali em 24, 48 horas, começa a cair em 72 horas, em 7 dias ela normaliza. Já a lipase, embora seja mais específica, ela sobe mais tardiamente e demora mais tempo para cair. Mas o que é importante você memorizar em relação a isso é que nem a amilase nem a lipase têm valor prognóstico. Então elas servem para diagnóstico. Fazem parte dos critérios para diagnóstico da pancreatite aguda, mas não para prognóstico, elas não servem para medir a gravidade do quadro de pancreatite. Em geral, a gravidade da pancreatite, pessoal, a gente consegue medir pela quantidade de complicações locais ali ao redor do pâncreas, tá? E complicações sistêmicas nas primeiras 48 horas, falência de múltiplos órgãos e sistemas. Isso é medido por esses scores aqui preditores. Score de Hanson, Apache 2, Atlanta, o de Baltazar, que é um score baseado na tomografia, que vai avaliar lá as complicações peripancreáticas, mas o mais conhecido de todos é o score de Hanson.
que às vezes é difícil lembrar, você não consegue lembrar quais são os critérios, mas o mais importante aqui para essa prova não é você decorar os critérios, é você lembrar o que é importante para valorizar num paciente que tem pancreatite aguda, se essa pancreatite está caminhando para complicação, para uma maior morbimortalidade, tá? Isso vale para todos esses critérios, não só o de Hanson. O de Hanson, ele é dividido em critérios da admissão e critérios após as primeiras 48 horas. Então, os critérios de admissão, pessoal, são aqueles que medem o grau de inflamação, o quanto que aquele paciente está chegando inflamado para você, tá? Porque quanto mais inflamação ele tem, maior a chance dele fazer complicações locais no pâncreas e depois evoluir com falência de sistemas, tá? Então, se é um paciente mais velho, se é um paciente que tem aí uma idade mais avançada e está muito inflamado, ele tem mais chance de complicar. Tá? Então, além da idade, ó, leucocitose mede inflamação, a hiperglicemia, então se o paciente está muito inflamado, ele chega mais hiperglicêmico, tá? O LDH e a TGO também medem isso. Agora, depois das primeiras 48 horas, a gente está falando então em falência sistêmica, falência de múltiplos órgãos e sistemas. Por exemplo, se ele tem falência circulatória, ele tem perda de líquido, sequestro de líquido e queda de hematócrito. Está lá no Hanson. Se ele tem falência respiratória, ele tem queda do PaO2. Também está lá no Hanson. E se ele tem falência renal, ele tem uma queda da base excess, que significa uma acidose grave. Se ele tem aumento da ureia, isso também representa falência renal. Aí você diz assim, professor, faltou o cálcio, tá? Porque o cálcio eu lembro que cai nas primeiras 48 horas como critério de mau prognóstico. Por que acontece isso? Pessoal, quanto mais inflamado está o pâncreas, mais acontece necrose da gordura pancreática, tá? O que a gente chama de saponificação das gorduras ali do pâncreas. E esse processo de saponificação, de destruição, de necrose da gordura pancreática, consome cálcio, tá? Então, quanto mais baixo está o cálcio, significa que mais intenso é o processo de destruição da gordura pancreática, certo? Então dá uma olhada lá no Hanson, veja que todos os critérios da admissão dizem respeito à inflamação e os critérios das primeiras 48 horas dizem respeito à falência de sistemas. Tanto que outros critérios, por exemplo, como a Atlanta, levam em consideração isso. Se o paciente tem mais de 48 horas de falência de sistemas, persiste a falência de sistema, a pancreatite grave, vai piorando a pancreatite. Então não se esqueça disso aí. É isso que a gente usa para determinar o grau, a intensidade da pancreatite, certo? Em relação ao tratamento, qual é a base, qual é o tripé do tratamento da pancreatite aguda? Dieta zero, controle da dor, muitas vezes sendo necessários opioides, e hidratação vigorosa. E lembre-se do seguinte, não precisa o paciente estar com choque hipovolêmico, ele não precisa estar com sinal de instabilidade hemodinâmica para eu fazer muito soro, muito ringer. Eu vou repor cristalóide vigorosamente nesse paciente. Está provado que quanto mais eu hidratar esses pacientes, maior a chance deles saírem desse quadro. Certo? Então esse é o tripé do tratamento. E antibiótico? Antibiótico eu não faço, a não ser que haja evidência de necrose infectada. Porque veja, se eu for seguir só inflamação, o leucócito vai estar alto, mas isso não é parâmetro para fazer antibiótico. Então tem que ter sinal de necrose infectada no pâncreas. Por exemplo, uma tomografia com bolha, tomografia com gás, tomografia sugerindo necrose. Aí eu faço antibiótico de largo espectro, carbapenêmicos. Se não tiver isso, eu não preciso fazer antibiótico. E a realimentação, outra questão básica. Quando que eu realimento esse paciente? É quando cair a amilase lipase? Não, a amilase lipase não são fatores, não são exames prognósticos. Não é por aí que eu guio o retorno da dieta. Se o paciente já está sem dor, tá? Ele está melhor do controle da dor, ele já pode ser realimentado devagarinho ali. Começa com a dieta líquida e vou progredindo conforme ele tolere. Ok, pessoal? Agora vamos lembrar aqui de uma coisa muito importante, que é o pseudocisto. Então, depois de 4 semanas, o paciente volta a ter dor, começa a ter uma massa palpável ali na região do epigastro, esse paciente pode estar com pseudocisto, que a maioria regride, então não precisa fazer nada, eu só observo. Agora, se não regredir, piorar a dor e começar a ter sinais de infecção, eu posso ter uma coleção se formando dentro desse pseudocisto. Tá? Aí eu tenho, se ele não regredir, que drenar. Eu dreno com o procedimento menos invasivo possível. Por exemplo, endoscopicamente, guiado por ecoendoscopia ou por radiointervenção. Punção percutânea. Ok? Então, com isso, a gente encerra a pancreatite e vamos logo para o próximo tema para não perder tempo. Diarreias, diagnóstico diferencial das diarreias. Também uma questão que pode cair para você. Lembre-se do seguinte, se a diarreia tem menos de 2 semanas, essa diarreia ela é aguda. Geralmente, diarreia aguda é infecciosa. A enorme maioria das diarreias infecciosas, eu não preciso fazer nada. Eu só vou fazer suporte, soro fisiológico, tá? Se ele está muito desidratado, eu vou lá e faço uma reposição hidroeletrolítica, mas em geral não precisa fazer antibiótico, não precisa internar, só observa. A maioria.
Porém, se esse paciente tem algum desses fatores aqui, ó, tá muito desidratado, tá? Com choque hipovolêmico, tá inflamado, tá com febre, leucocitose importante, tem sangue, muco ou pus nas fezes, que a gente chama de disenteria, ou fez uso recente de antibiótico, para a gente pensar na colite pseudomembranosa, ou um paciente imunodeprimido, tá? HIV positivo, diabético grave, descompensado, ou é muito idoso, nesses casos eu tenho que ficar de olho, tenho que internar esse paciente, tenho que estabilizá-lo. Eventualmente, se ele estiver lá com sangue, muco e pus, talvez eu tenha que fazer uma retossigmoidoscopia para avaliar como é que está esse reto desse paciente, ok? Então, esses são os critérios quando eu tenho que me preocupar no caso da diarreia aguda, tá? Mas se a diarreia tem mais de 4 semanas, aí ela é diarreia crônica, que é o que mais cai na prova. Então, o que mais cai na prova é o diagnóstico diferencial das diarreias crônicas, como é que eu vou colocar para você aqui, ó. Então, se o paciente tem mais de 50 anos de idade, qualquer paciente com diarreia com mais de 4 semanas, ou que tenha menos de 50 anos, mas algum sinal de alarme, anemia, sangue nas fezes, emagrecimento, esse paciente tem que fazer colonoscopia. Não se esqueça disso, tá? Agora, os outros diagnósticos, pessoal, se é um jovem que tem uma dor abdominal intermitente, que tem um tenesmo, que tem sangue ou muco nas fezes, mas principalmente ele tem esses exames alterados aqui, ó, VHS e PCR alto. Isso é a principal dica para você pensar em doença inflamatória intestinal. Então, o paciente jovem pode ter até sintoma mais sutil, pouco sintoma, ser oligossintomático, uma diarreia só de vez em quando, uma dor só de vez em quando, uma anemiazinha ali sutil, mas tem PCR e VHS alto, você obrigatoriamente tem que pensar em doença inflamatória intestinal. Agora, ele não tem nenhum exame alterado, ó. Todos os exames são normais. É uma diarreia com dor que piora com estresse, tá? Sem nenhum exame alterado, paciente jovem, principalmente sexo feminino, mulheres, aí você tem que pensar na síndrome do intestino irritável, tá? Mas se a queixa principal é distensão abdominal, tem muita flatulência acompanhando a diarreia, principalmente depois que ele ingere leite ou glúten, né, trigo, centeia, cevada, aí você tem que pensar numa síndrome desabsortiva, tá? Ou a gente está diante da intolerância à lactose ou da doença celíaca. Então são os principais fatores aí para você considerar quando você está frente a um paciente com diarreia crônica. Eu vou escolher uma aqui para a gente entrar mais em detalhe, que é a doença inflamatória intestinal. Por quê? Porque costuma cair questão sobre isso. A gente tem duas doenças inflamatórias. Doença de Crohn, que você vê à esquerda, e retocolite ulcerativa. Qual a principal característica, pessoal, da doença de Crohn? Ela é uma doença onde aparecem úlceras granulomatosas descontínuas, salteadas em qualquer lugar da boca até o ânus. Pode acometer qualquer segmento do tubo digestivo, embora seja mais comum no íleo terminal e aqui no seco. Essa é a principal localização, tá? Mas quando a gente biopsia essas úlceras, são granulomas não caseosos, ou também chamados de granulomas epitelioides, para fazer diferença aí do granuloma caseoso da tuberculose, por exemplo. Tá? E outra coisa que você tem que chamar atenção para a doença de Crohn. O paciente com doença de Crohn, ele tem fístula, tá? Então, se é um jovem com PCR alto, com diarreia, que tem fístula, ou que tem estenose ou abscesso, a gente está falando de doença de Crohn, ok? Já na retocolite ulcerativa, geralmente, o principal aqui achado quando você biopsia são os abscessos de cripta. Então, uma doença que sempre acomete o reto e vai subindo, ó, e vai acometendo proximalmente o cólon montante. Ela nunca pega ilho, nunca pega delgado, nunca pega boca, tá? Ela só acomete o cólon, geralmente do reto em diante. E na biópsia você vê o abscesso de cripta. O megacólon tóxico e o câncer, pessoal, são mais comuns na retocolite ulcerativa. Por quê? Porque essas doenças, elas acontecem mais quando eu acometo o cólon. Tá? O megacólon tóxico, por exemplo, quando o cólon distende mais de 6 centímetros e o paciente está inflamado, está desidratado, está grave, septicêmico, isso acontece quando eu tenho acometimento do cólon. Se a doença de Crohn for colônica, ela pode provocar o megacólon tóxico, mas o mais comum é acontecer na retocolite ulcerativa, principalmente na forma pancolônica, tá? E o câncer é a mesma coisa. O câncer coloretal, que pode acontecer a partir de 8 anos de uma pancolite, ele acontece mais na retocolite porque é a doença que mais pega cólon, tá? E em relação às manifestações extraintestinais, embora, olha só, vamos deixar claro aqui, manifestação extraintestinal, todas podem acontecer, tanto no Crohn quanto no retocolite, mas tem alguns que são mais comuns. Por exemplo, o eritema nodoso, a episclerite e a artrite periférica são mais comuns na doença de Crohn, enquanto o pioderma gangrenoso, a colangite esclerosante e a artrite axial, que é aquela artrite central, tá? Espondilite anquilosante, por exemplo, é um exemplo da artrite axial. Acontece mais na retocolite ulcerativa. Lembrando que essas que estão em azul aqui, ó, que acontecem na doença de Crohn,
elas são mais dependentes da atividade de doença. Quanto mais a doença está em atividade, maior tem chance dessas doenças acontecerem, essas manifestações extraintestinais acontecerem. Eu trato a doença de Crohn, essas manifestações intestinais, extraintestinais, costumam regredir. Essas que são mais comuns na retocolite ulcerativa, elas costumam caminhar sozinhas, ou seja, mesmo que eu trate a retocolite ulcerativa, o pioderma, a colangite esclerosante e a artrite axial, elas vão caminhar sozinhas, elas continuam acontecendo, independentemente da doença inflamatória de base, certo? E eu tenho aqui no meio termo a uveíte, que a uveíte acontece da mesma maneira na doença de Crohn e da mesma maneira na retocolite ulcerativa. E aqui para finalizar, pessoal, asca e peanca, todo mundo se confunde. Quem é que dá asca e quem é que dá peanca? Criei um mnemônico aqui para você, ó. O asca, eu deixei em amarelo o S e o C. Por quê? Só dá no Crohn. Então, asca só dá no Crohn, SC. E o peanca não dá no Crohn, NC. Não dá no Crohn. Então, se não dá no Crohn, dá em quê? Na retocolite ulcerativa. Certo? Vamos finalizar agora falando do tratamento da retocolite ulcerativa e da doença de Crohn? Vamos lá? Rapidamente aqui para você lembrar, ó. Tratamento na doença de Crohn. Eu sempre começo tirando o paciente da fase aguda com corticoide, que se for uma doença leve, por via oral. Mas eu nunca mantenho com corticoide, tá? Se ele saiu com corticoide, ele vai manter com a azatioprina. Agora, se é uma doença mais grave, ó, fistulizante, estenosante, aí ou eu faço corticoide venoso ou algum imunobiológico. Qual é o biológico do Crohn, pessoal? Infliximab, adalimumab ou vedolizumab. Se o paciente tem abscesso cavitário, abscesso perianal, aí eu tenho que fazer, além disso, um antibiótico, por exemplo, o metronidazol, tá? Os imidazólicos aí que são indicados. Na retocolite ulcerativa, eu começo com a mesalazina, tá? Oral ou retal, se for uma doença apenas localizada aqui no reto. Eu faço mesalazina na doença de Crohn? Não! Hoje em dia a gente não faz mais mesalazina na doença de Crohn, porque mesalazina é uma droga que só tem efeito no cólon. Tá? Então a gente usa ela basicamente para doença inflamatória do tipo retocolite. Agora, se é uma forma de retocolite grave, moderada ou refratária, aí eu tenho que fazer corticoide e também faço imunobiológico. Ah, eu faço biológico na retocolite? Faço sim. No caso do megacólon tóxico, que é aquela dilatação do cólon maior do que 6 centímetros, tá? Com o paciente inflamado, septicêmico, eu tenho que estabilizar esse paciente, eu tenho que fazer cristalóide, eu tenho que tirar ele do choque, eu tenho que fazer corticoide venoso e antibiótico de largo espectro. Se esse paciente não tem resposta em 72 horas, aí, pessoal, eu tenho que fazer colectomia total com ileostomia. Essa é a cirurgia. Então, o tratamento é cirúrgico do megacólon tóxico se ele não responde em 72 horas. Certo? Agora, vamos falar de câncer gástrico. Também cai. Câncer gástrico, eu só vou chamar a atenção para você dessas duas coisas aqui, ó. O câncer gástrico, o adenocarcinoma gástrico, que é o principal câncer do estômago, ele foi classificado por Lauren em 2 subtipos. O subtipo intestinal e o subtipo difuso. Isso cai muito, muito, muito. Quem é o subtipo intestinal? É aquele homem idoso com mais de 60 anos de idade, que tem o H. pylori como principal fator de risco. Pessoal, se falou em fator de risco, é o tipo intestinal. Por quê? Porque o outro tipo, que é o difuso, não tem fator de risco. Tá? O tipo difuso é só alteração genética, é mutação genética. Lembra disso? Então, o intestinal, ele tem relação com H. pylori, ele vem de lesões precursoras, ó, atrofia e metaplasia intestinal. Geralmente ele é bem diferenciado. O patologista olha para a biópsia do tipo intestinal, ele vê glândula, ele forma glândula, é um tumor que tem arquitetura preservada, ele tem um prognóstico muito melhor e a disseminação dele é do tipo hematogênica. Já o tipo difuso, olha lá, ó, ele pega mulheres jovens, ao contrário do tipo intestinal, é um tumor mais genético, ele tem a mutação do gene CDH1, levando à perda da E-caderina. Quem é a E-caderina? É aquela proteína responsável pela adesividade celular. Então, se eu perdi a E-caderina, o tumor perde a adesividade, é um tumor super mal diferenciado, ele é indiferenciado, ele não tem glândula nenhuma, não forma glândula, ele só tem o anel de Sinnett, tá? A impressão digital desse tumor é o anel de Sinnett. Então, lembra, se tem célula em anel de Sinnett, a gente está falando do tipo difuso, um tipo indiferenciado de péssimo prognóstico, um tumor que está mais localizado na porção proximal do estômago e tem disseminação linfática e por contiguidade, ao contrário do intestinal, que tem disseminação hematogênica. Então, isso aqui você precisa saber para acertar câncer gástrico. Mas tem um outro tipo de câncer no estômago, que é o linfoma Malte, tá? Um tipo de linfoma gástrico
tá, de baixo grau que acontece relacionado ao H. pylori. Então, linfoma Malte é causado pelo H. pylori. Ele representa apenas 3 a 4% dos tumores do estômago, pessoal. É relacionado ao H. pylori. Quando eu trato o H. pylori, em 70 a 80% das vezes esse tumor já entra em remissão só de tratar o H. pylori, tá? Mas se eu trato o H. pylori e esse tumor não entra em remissão, eu posso fazer radioquimioterapia. E a quimioterapia de escolha, podem perguntar isso para você, é o rituximab. Então lembra, se o linfoma Malte não entrar em remissão, eu uso o rituximab. Agora, para uma das últimas coisas que a gente vai conversar aqui, é a dispepsia e H. pylori. Para a gente encerrar isso aqui, dispepsia e H. pylori também pode cair. Pessoal, o que é dispepsia? É toda dor ou desconforto no andar superior do abdômen. Então, distensão abdominal, epigastralgia, plenitude, saciedade precoce, tudo isso eu chamo de dispepsia, tá? Pirose, regurgitação, queimação, sensações do esôfago não são consideradas dispepsia. Tem questão que te confunde com isso. Coloca um paciente que tem queimação, regurgitação e você acha que é dispepsia. Não é. Dispepsia é desconforto no andar superior do abdômen. Dispepsia está falando de estômago, tá? Então, se tem azia, pirose ou regurgitação, não é dispepsia. Aí é refluxo, que é outra doença. Quais são as principais causas, pessoal? Úlcera péptica pode provocar dispepsia, assim como gastrite. O H. pylori sozinho, mesmo que ele não faça úlcera, ele pode fazer dispepsia. E existe a dispepsia funcional. Dispepsia funcional é quando eu não tenho nenhuma dessas outras causas. Não tenho úlcera, não tenho gastrite, não tenho H. pylori. O paciente tem essa dispepsia por estresse, tá? Por ansiedade, por transtorno psiquiátrico, que pode acontecer muito em pessoas jovens, especialmente do sexo feminino. Eu tenho duas opções. Quando o paciente é jovem, tem menos de 40 anos e não tem nenhum sinal de alarme, então ele não tem perda de peso, não tem anemia, não tem sangramento nas fezes, eu tanto posso fazer um tratamento empírico com IBP, ou eu posso fazer um teste não invasivo para pesquisar o H. pylori. Se tiver presente o H. pylori, eu vou lá e trato. Quando é que eu faço isso? Em pacientes que moram em áreas de alto risco de H. pylori, de alta incidência. Tá? No Brasil, por exemplo, no norte, nordeste, se o paciente chega com uma dispepsia crônica, eu posso fazer um teste não invasivo para o H. pylori e se der positivo, eu trato, tá? Mas no sul, no sudeste, que tem uma incidência mais baixa de H. pylori, eu começo fazendo um tratamento com IBP, certo? Agora, se ele tem sinal de alarme, eu tenho que fazer endoscopia, tá? Se tem mais de 40 anos de idade, dispepsia crônica, mais de 40 anos, dispepsia crônica ou sinal de alarme, anemia, perda de peso, sangramento, obrigatoriamente eu tenho que endoscopar. E geralmente uma das causas mais importantes é a úlcera péptica. Se tem úlcera péptica, pessoal, eu tenho que fazer o IBP e obrigatoriamente erradicar o H. pylori. Por quê? Porque a úlcera péptica é uma das indicações obrigatórias, absolutas de tratar o H. pylori. Tá? Assim como o linfoma Malte, que eu já citei, e assim como o adenocarcinoma gástrico. Inclusive aqui a gente tem um mnemônico, ó, LUA, L de linfoma, U de úlcera péptica e A de adenocarcinoma. Essas são as únicas situações obrigatórias em que eu trato o H. pylori. As outras são relativas, tá? Por exemplo, se o paciente faz uso crônico de AS e AINES, eu posso tratar o H. pylori para diminuir o risco de úlcera. Se ele tem algum parente de primeiro grau, obrigatoriamente de primeiro grau, que já teve adenocarcinoma, é uma indicação relativa de tratar, assim como o PTI, uma anemia de causa indeterminada e uma dispepsia crônica. Essas são as indicações relativas. Como que eu trato o H. pylori? A primeira linha de tratamento é essa aqui, ó, terapia tríplice, amoxicilina, claritromicina e um IBP, obrigatoriamente um IBP, por 14 dias, tá? Tratamento de primeira linha. Ok, pessoal? Então revisamos aí 4 temas fundamentais para fazer essa prova. Boa sorte, tem muita